Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Para quem chegou pela primeira vez aqui, eu sou o professor João Batista e seja muito bem-vindo às nossas discussões sobre educação, tecnologias e metodologia da pesquisa. Então vamos lá, deixar de conversa para o assunto principal do dia. Você utiliza o pacote do Office para a realização de trabalhos como processamento de textos, criação de slides ou mesmo a gestão de planilhas eletrônicas? Sim ou não? Bom, se você é um usuário atento e utiliza uma licença paga destes softwares, já deve ter percebido que esse software teve uma atualização recente. Atualização para quê? Para incluir a inteligência artificial. Então, o propósito desse vídeo é te apresentar quais são esses recursos e como que você pode se beneficiar no seu dia a dia, processando textos de maneira mais eficiente ou ainda produzindo apresentações eletrônicas de maneira automática ou mesmo otimizando as suas fórmulas no Excel. Então, vamos conhecer detalhes de cada uma dessas inovações, dessas ferramentas e também ver na prática alguns recursos para que você possa aplicar no seu dia a dia. Então vamos lá! Então hoje eu tenho uma novidade incrível para compartilhar com vocês. O pacote do Microsoft Office agora está integrado à inteligência artificial por meio do Copilot. Vou mostrar como essa ferramenta pode transformar a sua experiência no Word, PowerPoint e Excel. Ele integrou todas as ferramentas, mas nesse vídeo eu vou chamar a atenção apenas para essas 3 ferramentas que são de fato mais utilizadas pelos usuários. Então, no Word, o Copilot é um assistente de escrita inteligente. Já imaginou você estar ali no meio da escrita daquele trabalho e gostaria de um auxílio, um complemento da inteligência artificial para que ela me trouxesse aqui uma informação a mais? E aí, qual seria o seu comportamento? Você pararia o seu texto, iria lá no ChatGPT, DeepSeek ou mesmo Copilot e pediria uma sugestão, um auxílio para que ele escrevesse algo. Você iria copiar, colar. E aí o que acontece? Às vezes nos distraímos, vamos para outros ambientes e essa construção do texto ela termina ficando muito morosa. Você demora muito até terminar de construir o seu texto. Que tal ter integrado na própria ferramenta a inteligência artificial, onde você pode ali já inserir um comando e solicitar esse complemento e, se você gostar, aceita, ou seja, incorpora ao texto. Se você não gostou, descarta e faz outras solicitações, outros comandos, outros prompts para a inteligência artificial te auxiliar no processo de escrita e construção daquele texto. Além disso, ele pode te ajudar a gerar rascunhos rapidamente sobre qualquer tópico, oferecendo sugestões para reforçar seus argumentos, corrigir possíveis inconsistências, ajudar ali na questão do tom do texto. Eu quero um texto com uma escrita mais convincente ou ainda que seja um pouco mais direto ao ponto. Então, você pode pedir auxílio dessa inteligência artificial. Além disso, o Copilot ele pode também te auxiliar na compreensão e edição de documentos existentes, tornando aí o processo de escrita mais eficiente e intuitivo. Então vamos verificar como seria uma edição de texto utilizando o Copilot. Vamos lá! Então vamos ver como que o Copilot está integrado no Word e que benefícios que nós podemos ter com essa integração. Então você vai ver na barra de ferramentas, tem um botão do Copilot que você pode ativar ou ainda você pode observar que na própria página onde você inicia a edição de um texto, tem ali um indicativo do símbolo do Copilot e tem escrito aqui: selecione o ícone ou pressione Alt mais rascunho com o Copilot, para que você possa fazer os seus comandos iniciais e assim integrar dentro do próprio Word o texto que foi produzido por meio da inteligência artificial. Então eu vou aqui clicar sobre o ícone do Copilot
e ele vai abrir acima do texto uma guia, onde eu tenho aqui 3 botões. Um deles diz assim: crie uma estrutura em tópicos para... Aí você pode completar. Ou ainda ele dá como sugestão: escreva um artigo com base em um arquivo. Então você pode pedir também o upload do arquivo para ele escrever algo com base naquele texto. Ou ainda, crie uma proposta com base em também a possibilidade de anexar um arquivo para fazer a leitura e gerar um texto. Olha que coisa interessante. Ou ainda, você pode colocar o seu prompt, o seu comando logo abaixo. Por exemplo, eu vou pedir para ele escrever um pouco sobre inteligência artificial generativa. Vamos lá? Então ele já me gerou aqui um texto, ele me diz que a inteligência artificial generativa representa uma das fronteiras mais avançadas da tecnologia moderna, revolucionando a forma como criamos e interagimos com conteúdos. Então, tanto eu poderia manter o texto que foi criado, como eu poderia também descartar, ou seja, eliminar esse texto que a inteligência artificial me deu como sugestão. Então percebam que tanto eu posso gerar textos a partir de prompts, ou seja, de comandos, como eu também posso pedir para ele anexar um arquivo e a partir do arquivo receber um comando para uma determinada análise, ou ainda um resumo, ou ainda uma extração de informações, como por exemplo, que ele pudesse delimitar quais foram os objetivos principais daquele trabalho, os principais resultados, e assim te trazer uma análise bem mais efetiva de um documento Word, por exemplo. Agora vamos falar de uma ferramenta também muito utilizada por pesquisadores e professores. Eu estou falando do PowerPoint. Então o Copilot, ele também facilita a criação de apresentações impactantes. Ele pode gerar rascunhos de apresentações completas e adicionar ou editar slides e até mesmo resumir conjuntos de slides já existentes. Com o Copilot, você pode transmitir a sua ideia de uma forma muito mais clara e muito mais envolvente, economizando aí tempo na elaboração de apresentações com o Microsoft PowerPoint. Então vamos agora conhecer um pouco mais de perto como é o processo de construção de um slide ou resumo de um slide, adequação, utilizando aí a inteligência artificial do Copilot. Vamos lá? E no PowerPoint, o Copilot também está integrado e pode facilitar muito a sua vida. Vamos aqui compreender como é esse processo. Então, inicialmente, nós temos o layout de uma apresentação convencional, porém, ele tem integrado na barra de tarefas o último botão, o Copilot, e também tem um pequeno ícone logo acima, onde você poderá também clicar e é um atalho para que você possa ir mais rapidamente essa artificial que está aqui integrada. Vamos lá, apertar no botão e verificar como é que funciona. Aqui nós temos duas opções. Um, ele diz assim: criar uma apresentação, e o segundo, perguntar ao Copilot. Então, tanto eu posso pedir que ele elabore uma apresentação sobre um determinado tema, como também eu posso fazer uma pergunta no meio do processo. Então, digamos que eu estou fazendo ali uma apresentação sobre a inteligência artificial e eu quero saber o que seria um chatbot. Então, eu usaria esse segundo recurso para fazer essa pergunta, me informar e a partir desse momento escrever mais sobre esse assunto ou ainda copiar e colar aquele trecho na apresentação. Porém, vamos experimentar inicialmente a primeira opção, que seria criar uma apresentação. E aí, ao clicar neste botão, ele diz assim: criar uma apresentação sobre... Então, tem que dizer qual é a temática que eu desejo criar essa apresentação. Então, vou colocar aqui sobre inteligência emocional. Vamos lá. E aí ele gera a minha apresentação, né, vai buscar informações das bases e a partir desse momento ele começa a gerar todos os slides. Ele gera uma apresentação muito em tópicos, né, pensando que você tem o conhecimento na sua mente e ele está ali apenas criando uma espécie de uma estrutura, um guia para que você, a partir da sua
capacidade, da sua inteligência, possa utilizar essas informações para apresentar e explicar melhor o conteúdo para o seu público. E aí ele me mostra todos os tópicos que ele desenvolveu e você pode aqui, ó, ele diz assim, número estimado de slides, 20, tá? Então, no máximo 40. Eu poderia, a partir de um determinado item, definição de inteligência emocional, eu poderia arrastar esse slide inteiro para baixo, para cima. Caso eu quisesse mudar aqui a ordem, eu poderia também excluir esse slide e, se eu achar que está conveniente, eu posso pedir para gerar os slides. E aí ele vai adicionar os títulos, vai adicionar as imagens, vai formatar o tipo de letra a ser utilizado em cada um dos slides. Então ele vai criar uma apresentação completa, muito melhor do que muitas ferramentas que são pensadas para esse propósito e que às vezes oferecem uma apresentação inferior ou ainda pior, não nos permite fazer download ou, quando nos permite, somente em PDF da maneira gratuita, e ainda temos o trabalho de converter para PowerPoint por meio de outra ferramenta. Então ele me gerou aqui uma apresentação do tema com 23 slides. Então ele tem 2 slides introdutórios, depois ele pula para fundamentos da inteligência emocional, componentes da inteligência emocional, desenvolvendo a inteligência emocional e aplicações práticas da inteligência emocional, desafios e superação na inteligência emocional e conclusão. Ele faz um fechamento de tudo aquilo que foi discutido. Então percebam que é uma apresentação interessante, com imagens, rica. Eu posso manter essa apresentação, posso excluir ou modificar alguma coisa, e é sempre interessante você fazer os complementos, afinal de contas, ele não vai trazer nenhuma referência nesses slides. Então, vou passando aqui para verificar como ficou a minha apresentação e posso ir fazer complementos ao final. Não é uma apresentação brilhante que o grande professor ou a grande professora faria, porém, você já tem uma boa base, para que a partir dessa base você possa ir complementar. E agora chegou a hora de falar um pouquinho sobre o Excel, uma ferramenta aí fantástica que utilizamos muito para a criação de fórmulas, organização de planilhas. E será que a inteligência artificial pode nos ajudar nessa ferramenta? Com certeza, ela pode nos auxiliar em todos os ambientes. E vamos conhecer mais detalhes dessa inovação. Então, no Excel, o Copilot ele é uma ferramenta poderosa para análise de dados. Ajuda aí a analisar os seus dados de uma maneira muito mais rápida, identificando, por exemplo, tendências e fornecendo alguns insights que podem ser valiosos. Além disso, o Copilot ele pode te auxiliar na criação de fórmulas. Temos sempre muitas dificuldades em criar fórmulas, pois algumas pessoas fizeram cursos no passado, outros buscam dicas aí no Google ou em outras ferramentas, porém, há sempre dúvidas sobre esse processo. E a inteligência artificial pode te auxiliar a criar fórmulas rapidamente e que resolvem o seu problema. Além disso, o Copilot também pode te ajudar, além dessas fórmulas, na formatação dos dados, na geração de gráficos. Isso tudo vai facilitar a compreensão da apresentação das informações perante o público que vai analisar os teus dados, é aquilo que você produziu. Bom, e no Excel, diferentemente do Word e do PowerPoint, onde eu já tinha ali um ícone na área de trabalho, ou seja, na página onde eu iria editar meu texto ou no ambiente onde eu iria fazer a minha apresentação, no Excel eu necessito ir na barra de tarefas. Eu vou observar que o último botão é do Copilot e eu preciso ativar esse botão para que eu possa interagir com a ferramenta. Então vamos aqui experimentar. Clico no botão Copilot e ele já tem aqui algumas indicações para mim. Ele diz assim: criar fórmulas
Ou seja, sugerir uma coluna de fórmula, ou ainda entendi, resumir usando tabelas dinâmicas ou gráficos. Então isso se eu tivesse, por exemplo, um conjunto já de dados formatados e eu quisesse para que ele me trouxesse um entendimento sobre o que são aqueles dados ou transformasse aqueles dados em gráficos para que eu pudesse analisar mais de perto. Ou ainda aplicar cores e formatação, realçar todas as células aí eu posso dizer o que eu quero, realçar todas as fórmulas com a informação de aprovado numa cor azul e as de reprovado numa cor em vermelho. Em vez de eu construir a fórmula, em vez de eu construir o comando manualmente, eu faço por meio da inteligência artificial do Copilot. E temos aqui fazer uma pergunta ao Copilot. Então, essas opções aqui que o Excel me oferece para que eu possa editar as minhas planilhas com auxílio da inteligência artificial. Gostou? E ao pressionar o botão Criar Fórmulas, olha o que ele me diz. Claro, para sugerir uma fórmula, preciso de mais informações sobre o que você deseja calcular. Por exemplo, você quer somar valores, calcular médias, contar itens ou algo mais específico? Por favor, forneça mais detalhes para que eu possa ajudar você. Então, vou colocar aqui uma informação para que ele possa me trazer uma fórmula. Vamos lá? Então, eu solicitei o seguinte prompt. Crie uma fórmula para calcular médias e que diga que os alunos estão aprovados com notas superiores a 7 e reprovados com notas inferiores a 6. Vamos ver o que ele me traz como resposta? Então ele me trouxe aqui como resposta assim: claro, vou criar uma fórmula que calcula a média das notas dos alunos e em seguida determina se eles estão aprovados ou reprovados com base nas notas. Suponha que as notas dos alunos estejam em colunas B, C e D e que você queira colocar a fórmula na coluna. E aqui está a fórmula. Então, ele colocou exatamente como eu preciso incluir para que calcule a média e saia a informação desejada. Viu como é prático? É um complemento, uma ajuda para nós que precisamos, por vezes, editar planilhas, fazer gráficos ou alguma modificação com dados. E é interessante utilizar isso no nosso dia a dia. Então, essas integrações entre Copilot e Microsoft Office estão revolucionando as formas como trabalhamos e também tornam as nossas tarefas diárias muito mais rápidas, fáceis e produtivas. Seja você um estudante ou um profissional entusiasta da tecnologia, Copilot pode te levar a sua produtividade a um patamar muito mais elevado. Então, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa novidade e não se esqueçam de deixar o seu like, comentem o que acharam dessa inovação e se inscrevam no canal para que vocês possam receber mais atualizações sobre tecnologia e produtividade. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!